Eita glória, meus irmãos! A paz do Senhor, seja bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Eita glória, vamos alimentar a alma. Estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal. Convido a você a estar assistindo nosso vídeo até o final, que eu creio que Deus vai falar com você, amém? O nosso tema de hoje vai ser credibilidade com Deus. Então fique ligado em o nome de Jesus, amém? Bom, meus amados irmãos, vamos então meditar na palavra de Deus. Eu convido a você para abrir a Bíblia comigo no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo número 38, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim as Sagradas Escrituras: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a ele e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti e em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi: Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Deus! Que maravilha, meus irmãos! Que história linda! Essa história também está registrada no livro de 2 Reis, capítulo número 20. Conta também dessa história do rei Ezequias. Meus amados irmãos, após a morte do rei Salomão, filho do rei Davi, o reino de Israel foi dividido em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte denominava a cidade de Israel e a capital era Samaria. Compõe-se de 10 reinos, 10 tribos. Enquanto o reino do sul, formado por duas tribos, tribo de Judá e tribo de Benjamim, era denominada a cidade de Judá, onde a capital era Jerusalém. Com esses reinos divididos, os reis que entravam para cuidar da nação, do povo de Deus, começou a fazer alianças com o povo idólatras, casando com mulheres pagãs, e isto contaminando o povo de Deus. Tanto no reino do norte, com maior escala de reis se corrompendo com a idolatria, e com menos frequência o reinado do sul. E aqui estamos falando de um rei chamado Ezequias, que era o rei de Judá, do reino do sul. E esse rei aqui, ele fez aquilo que agradava o coração de Deus. No livro de 2 Reis, capítulo número 20, no capítulo de número 18, vai dizer assim, no versículo de número 3, Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Meus irmãos, o rei Ezequias, ele tomou uma atitude muito importante no seu reinado, que foi tirar os falsos ídolos, quebrando as estátuas, despedaçando a serpente de metal que o povo estava idolatrando. E então ele fazia aquilo que agradava a Deus. Ele fazia aquilo que o Senhor se alegrava. Isso ele estava ganhando
credibilidade diante de Deus. Porque enquanto reis do norte e até reis do sul acabavam se contaminando com a idolatria é algo abominável aos olhos do Senhor. O rei Ezequias então fez diferente, não fez alianças com nações pagãs, mas serviu ao Deus do seu pai Davi. Meus irmãos, mas como todo ser humano, nós estamos sujeitos a passar por lutas, a passar por situações difíceis da vida. Uns passam dificuldade na vida financeira, outros na vida conjugal, outros na família, outros na saúde, que foi o caso do rei Ezequias. Ele estava com uma doença mortal, ou seja, é uma doença que geraria para o rei Ezequias a morte. Aleluias! Então o Senhor, Deus Todo-Poderoso, manda o seu servo, o profeta Isaías, a ir ao palácio do rei Ezequias e dizer para aquele homem: Rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Aqui eu abro um parêntese para esse profeta, o profeta messiânico Isaías, que foi o profeta que mais anunciou a vinda do Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha a responsabilidade desse profeta, porque quando você vai levar uma palavra direcionada de Deus, uma palavra que venha trazer alegria para uma pessoa, isso traz tranquilidade para o profeta. Mas veja bem que a situação desse profeta não era nada fácil. Ele teria que ir ao palácio de um rei e dizer para aquele rei que ele não mais viveria, que ele morreria. O rei Ezequias, ouvindo esta mensagem do profeta, ele vira para a parede e começa a orar, e começa a falar com Deus, dizendo: Deus, eu andei nos teus caminhos, eu fiz tudo aquilo que era reto aos teus olhos. E ele então estava conversando com Deus, falando com Deus, e depois da sua oração, a palavra de Deus fala que ele chorou muitíssimo. Meus irmãos, após esta oração, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor volte a falar com o profeta Isaías, que já estava no pátio do palácio, já saindo do palácio. O Senhor disse para o seu profeta Isaías: volta lá e fala para o rei Ezequias que eu ouvi a sua oração. Aleluias! Eu ouvi a sua oração e te acrescentarei mais 15 anos de vida. Aleluias! Meus irmãos, que lições maravilhosas podemos tirar desta história. Primeiro, o profeta Isaías fez aquilo que o Senhor mandou. Faz aquilo que Deus te manda. Não importa o que as pessoas vão achar. O importante é você honrar a Deus e a confiança que Ele colocou em suas mãos. A palavra de Deus nos fala que melhor nós agradarmos a Deus do que agradar aos homens. Segunda lição, o profeta Isaías diz para o rei Ezequias: Rei Ezequias, põe a tua casa em ordem.
Irmãos, a Bíblia é um livro espiritual. E aqui nós devemos aplicar para a nossa vida. Quando o profeta disse isso para o rei, para ele colocar a sua casa em ordem, isso é para que nós possamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Deus quer que o seu povo esteja em comunhão com Ele, esteja com um relacionamento íntimo com Ele. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e esse corpo tem que estar preparado, pronto, para quando Jesus chamar a sua igreja, a sua noiva, nós possamos subir e encontrar com o nosso Rei Jesus. Aleluias! Coloque a tua vida em ordem, meu amado irmão, minha amada irmã. Coloque a sua casa, a sua vida na presença de Deus. Conserta aquilo que está bagunçado. Tira a sujeira, tira a impureza, limpa a tua casa, limpa o teu corpo. Tira o pecado, tira a iniquidade. Tira os prazeres da carne. Renuncia ao pecado. Renuncia às coisas deste mundo. Aleluias. E para finalizar, a terceira importância que nós devemos tomar para nossas vidas nessa história é que nós devemos ter credibilidade com Deus, que é o tema desse vídeo. Credibilidade com Deus, ou seja, nós devemos ter créditos com Deus, para falar com Deus. Meus irmãos, o rei Ezequias, com esta oração violenta, ele teve argumento, ele teve uma vida constante na presença de Deus, uma vida com comunhão com Deus, para chegar diante dele, para pedir que Deus olhasse para ele, tivesse misericórdia dele e trazesse, ou melhor, trouxesse naquele momento a lembrança de tudo aquilo que ele fez na presença de Deus. 2 Coríntios 6:2 vai dizer: porque ele diz: ouvi-te em tempo aceitável, em tempo oportuno, e socorri-te no dia da salvação. Aleluias! Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Deus, ele ouve a oração do justo. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Vamos orar, meus irmãos? Receba a oração da fé, coloque a sua mão acima do seu coração, feche seus olhos e receba a oração. Meu Deus e meu Pai, Senhor, que mensagem maravilhosa que traz essa história do rei Ezequias. Pai, que eu, juntamente com meus irmãos, possamos colocar a nossa vida no altar, que possamos aplicar, Senhor meu Deus, ó Pai, essa história na nossa vida, que possamos, ó Pai, ter credibilidade diante do Senhor, fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor, que possamos ser justos, que possamos ser íntegros, retos e tementes a Deus. Bom, meus amados irmãos, glória a Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida cada dia mais, a sua família em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida. Quero você comigo novamente, aí no 3. 1, 2, 3. É da glória!